Boa noite, Carla. Enquanto o Insta avisa as pessoas que nós já estamos ao vivo. E é isso, vamos esperar um pouquinho para que as pessoas consigam entrar. Boa noite para quem já está chegando aí. Tô vendo que o pessoal da Ermida Decorações, Rodrigo. Deixa eu ver aqui se a Giancarla já está. Não, aqui, peraí. Ela ainda não entrou. Acredito que em alguns segundos ela entre. Vamos lá. Tô vendo aqui. Acho que ela conseguiu entrar. Giancarla? Deixa eu dar uma olhadinha aqui para ter certeza. Acho que ainda não, mas tudo bem. Vamos olhar aqui. Acho que agora ela entrou. Giancarla, você me escuta? Para os que estão aí, estão me ouvindo bem? Vamos lá. Acho que agora vai. Por alguma razão, quando eu mandei o convite. Obrigada, pessoal da Ermida. Não sei exatamente. Não sei porquê. Cheguei. Quando eu mandei, acho que deu algum erro. Mas aí você percebeu e reenviou. Tô vendo a Cá Sim. chegando, Eliane, o pessoal chegando, coisa boa, coisa boa. Vamos começar aqui então falando, acho que alguns já até devem ter visto, né, que a gente fez uma chamada hoje na hora do almoço para falar da Sim. live. É uma live que eu considero muito importante. Nós estamos num mês. Esse tema é sempre importante, na verdade, né, Giancarla? Mas nós estamos num Sim. mês em que o mundo se volta mais para isso, né, para essa questão emocional, mental, do quanto é importante que estejamos todos atentos, tanto para quem está passando por algum problema, pedir ajuda, saber que não tem nada de errado com isso, que a maioria de nós passa em algum momento da vida por um momento em que precisa, né, desse auxílio, desse olhar, de alguém pegar na sua mão e te conduzir com mais firmeza. E assim também para quando a gente está vendo alguém que ainda não percebeu que precisa tanto disso. Então, para que a gente também saiba acolher, saiba não ter vergonha também de falar, olha, talvez fosse bom procurar uma ajuda. Às vezes a gente não sabe como fazer, né? Como falar para essa pessoa despertar para essa questão, mas ela é muito importante. Como eu falei hoje na hora do almoço, em alguns países do mundo, os níveis, os números, né, de suicidas já diminuíram. Nas Américas, ele ainda é grande, a gente ainda tem então questões para olhar bem com cuidado para que isso diminua, né? É possível, acho que a gente tem toda a condição de conseguir isso. E para falar sobre esse tema de uma forma bem bacana, a Giancarla ela é muito didática na forma de explicar esses processos, na forma de orientar a gente. Então a gente vai trazer aqui o tema que a minha vida não tem sentido, perdido no vazio da existência. Então a Giancarla se apresenta para as pessoas que já chegaram, que ainda não lhe conhecem, e a gente depois conseguir entrar mais detalhadamente no tema. Ok, Cláudia. Olá, boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Eu me chamo Giancarla, eu sou psicanalista e a minha área de atuação é na área, eu trabalho com mulheres, né, cuja vida não tem sentido ou que perderam o sentido da vida, que já atentaram contra si, né, que possuem ideação suicida e que também já se autoflagelaram de alguma forma. Então,
quando uma pessoa ela perde o sentido da vida, o que é que eu escuto muito é como se as pessoas elas não compreendem, a família não compreende, acha que é uma besteira, acha que é frescura, né? Acha que por a pessoa não ter forças para levantar pela manhã, muitas vezes sem forças até mesmo para tomar banho, pentear o cabelo, né? Cuidar da própria higiene, pensa que é frescura. Pensa que é besteira, pensa que é um piti. Eu já ouvi isso de cônjuges, já ouvi isso de familiares muito próximos. E, na verdade, é muito sério, Cláudia. Sim. O ser humano, no seu ciclo evolutivo e no seu ciclo de desenvolvimento, ele passa em alguns momentos da sua vida por perdas. Essas perdas se iniciam desde a mais tenra infância, certo? Então, o que é que acontece? A partir da forma como, quando nós éramos crianças, interpretamos estas perdas, certo? Construiremos o solo que iremos caminhar por toda a nossa vida. E Jung sempre fala que até nós resolvermos a nossa infância, nós tomaremos decisões e acreditaremos que é o destino, e na verdade não é o destino. São esses padrões mentais da nossa criança que vão nos governando e nós acreditamos que é obra do acaso, é obra do destino. Então, hoje eu estou aqui para trazer luz acerca da psicanálise, acerca da perda do sentido da vida e também pegando um pouquinho da fala e da vivência de Viktor Frankl, né, criador da logoterapia, humanista, psicólogo existencial, para falar sobre o sentido da vida. Ótimo. Me fala uma coisa, para a gente poder entender como se traz tudo isso que você colocou para a gente de uma forma bem bacana, que vem tudo da infância, das perdas que a criança vai sofrendo e que às vezes ela não consegue ressignificar isso. Mas para a gente colocar de uma maneira aqui que as pessoas possam entender, essa perda, ela está ligada a questões materiais ou é mais uma questão do amor, como ela vai se enxergando nessa construção? Como é que começa a acontecer isso, Giancarla? Veja só, Cláudia, não são perdas materiais, não como o adulto vê. São perdas emocionais, porque a criança, quando nasce, é uma tábula rasa, é uma folha em branco. Ela vai sendo construída. E a mãe é a base da construção do mundo psíquico, da estrutura psicológica da criança. Então, o que é que acontece? A experiência do parto pode ser traumática, mas você pode observar que assim que a criança nasce, o que é que se faz numa sala de cirurgia, numa sala de parto? Se coloca a criança imediatamente no seio da mãe, ou para mamar, ou para ser acolhida. Então, a experiência do seio materno para a criança é uma experiência de conforto e de segurança a partir de uma experiência de desamparo, que seria o trauma do parto, certo? Mas o que é que acontece? Quando a criança está com fome, que ela chora e que ela grita, né, ela está sentindo, sim, sensações corporais. O corpo dela, biologicamente, está manifestando a partir do choro um desconforto. Aí, mais uma vez, a mãe vem, acolhe no seio, ou para amamentar, ou para que ela se sinta segura. Então, a construção da relação mãe-filho começa com a apresentação do seio materno, certo? É uma experiência de segurança para a criança. Só que vai chegar uma fase do desenvolvimento da criança que será necessário uma criança abandonada numa maternidade. Erlim Decorações. Veja só.
Erminda, mesmo que esta criança tenha sido abandonada pela mãe, certo? O seio materno pode ser representado pelo acolher, né? Colocar a criança aqui, essa medida da mamãe canguru, né? Reflete muito o aconchego do útero, né? O que é importante é acolher esta criança aqui mesmo, no calor humano, como a mamãe canguru, né? Para que ela se sinta segura, mesmo que ela não amamente no peito da mãe, mesmo ela tenha sido abandonada. Existem sim medidas que podem ser tomadas para minimizar, certo? Sim. Não vou dizer que vai resolver 100%, livrar esta criança de um trauma, né? Porque nós só saberemos como ela vai reagir a partir do crescimento dela, do comportamento dela, como é que ela vai processar. Disponha. Então, veja só. Aí existe essa primeira perda do seio materno com o desmame. Algumas acontecem. Tô vendo, Jaque. Está de olho, muito obrigada. O que é que acontece? Algumas mães desmamam precocemente ou por não ter leite, mas tem a questão, né, do leite artificial, como também ela pode seguir essa ideia, a criança vai precisar deste acolhimento sempre, porque ela precisa se sentir segura. Ela está chegando no mundo agora, ela não tem estrutura psíquica, certo? E é a mãe que é responsável para gerar sentimentos de segurança e de conforto nesta criança. E o acolher aqui, como a mamãe canguru mesmo faz, traz segurança sim para essa criança. É por isso que então, às vezes chora mesmo sem fome, né? Às vezes só... Isso, porque justamente quer voltar para cá, né? E muitas vezes as mães dão o peito, né? E eles terminam fazendo o peito de chupeta, e o desmame termina assim sendo um pouco mais difícil de fazer, um pouco mais difícil da criança aceitar. Então, esta é a primeira perda. O que é uma perda? É uma quebra, uma ruptura, certo? Do seio materno. Nós não sabemos como a criança vai processar e internalizar esta perda. Existe um outro momento da infância que é o chamado a vivência do complexo de Édipo, né? Eu estou falando um pouquinho das fases de desenvolvimento psicossocial, certo? Que é a teoria de Freud. Vai dar tudo certo, Bia, vai dar tudo certo. Há uma saída, há um caminho, sim. Depois você me chama no direct, tá certo? No Instagram, depois de terminar a live, eu falo com você. Então, veja só. O Édipo, muito conhecido assim, no senso comum, na sociedade, né? Como o menino se apaixona pela mãe, a menina se apaixona pelo pai, né? Ainda hoje, pessoas se escandalizam com essa visão de Freud. Na verdade, essa leitura de Freud foi a partir do adulto. Mas a criança não processa nem internaliza como um adulto. Ela não vive, porque ela não tem malícia, certo? Mas ela olha sim para a mãe e olha sim para o pai como um objeto de desejo, como um objeto sexual. Até o Édipo acontecer, a criança é um com o pai, com a mãe. Ela não se vê separada. Então, desde que ela nasceu, eu, papai e mamãe somos um só. Eu sou papai, eu sou mamãe. Sim. E essa ruptura, que faz parte, sim, do ciclo natural, evolutivo e de desenvolvimento do ser humano, ela precisa acontecer. Por quê? Porque se ela não acontecer, a criança vai crescer e vai cometer incesto com o pai e com a mãe. Porque aí sim, ela vai desejar
conscientemente, sexualmente o pai, sexualmente a mãe. Por isso que se chama de castração. É como se fosse assim, impor um limite. Precisa-se ter um limite. Então, essa ruptura eu considero a das mais violentas, certo? Por quê? Quantos meses Porque é isso? de 3 a 6 anos. Tá. Complexo de Édipo. Tá. Tem crianças que passam por esse processo muito rapidamente. Por exemplo, a minha filha, o Édipo dela foi 3 meses. Em 3 meses ela resolveu. Mas o meu filho, eu já tive, já se estendeu aos 6 anos. Né? Ele só conseguiu encerrar esse processo aos 8 anos. Então, veja só. O que é que a perda, a quebra, a ruptura provoca? Um processo de luto. Porque eu perdi e não posso reaver. E qual é o pensamento da criança quando eu perco? Ela fica tentando reaver aquele que ela perdeu. Só que nesse processo de Édipo, ela não consegue fazer isso. Então, a angústia primária pode surgir desta fase. Tanto que existem fixações, né? Freud fala sobre fixações nas fases orais, que é aquela fase da amamentação, né? Fixações na fase anal, que é a questão da retenção, né? do cocô, que é o produto que a criança, né? É algo que a criança está produzindo. E no Édipo, essa fixação, ela termina se tornando sexual, porque a referência de amor que a criança sente pelo pai, pela mãe, é sentida inicialmente no corpo. Crianças que ela não difere. A questão de ir no banheiro, de tirar a fralda, toda essa questão tá ligado a isso? A uma ruptura que foi meio complicada? Tem crianças que demoram mais, né? Para essa parte de tirar a fralda. Então, tem a ver essa retenção, essa coisa? Não... O que chama assim no caso do desfraude, seria o controle do esfíncter, né? Que é segurar e soltar. A dor veio, o intestino sinalizou que vai sair, segura, corre pro banheirinho ou pro piniquinho e solta, certo? O que pode acontecer é a questão da criança. Neste processo, o pai e a mãe precisam conduzi-lo de forma que ela se sinta segura no que ela está realizando. Que ela não tenha medo, né, do que está acontecendo. No início é difícil porque a criança não sabe de como fazer isso, mas depois ele vai aprendendo, né? Ele vai aprendendo a segurar, a controlar à medida que vai crescendo. Vai dependendo da faixa etária, do nível de maturação cerebral também. Então, para mim, no meu conceito, essa ruptura do Édipo, ela pode ser a causa e origem de muitas dores na alma, de muitas causas existenciais. Do chamado falta de amor. Por quê? Porque a criança, quando ela quando ela internaliza inconscientemente que ela perdeu e que ela não vai ter, é como, para ela, é uma verdade absoluta. Que é uma verdade absoluta, que não pode ser mudada. Então, ela fica presa lá no ciclo, tentando primeiramente, tentando reaver pai e a mãe como objeto de desejo sexual, e vai receber o não do pai, vai receber o não da mãe, e ela vai crescendo, se adaptando. Né? Freud fala num período de latência, certo? Depois dessa fase do Édipo, é como se fosse assim, um intervalo de descanso, até a chegada da adolescência. Mas quando a pré-adolescência chega, com a mudança, com a ação dos hormônios sexuais, certo? Que é normal neste período
Então, há uma confusão. Por quê? Porque é uma alteração química, acontece no cérebro a ação desses hormônios. Não só a mudança no corpo, mas a mudança, existe confusão mental, né? Alteração das emoções, né? Existe isolamento, né? Pode observar que o adolescente fica muito no quarto, quer ficar sozinho, muitas oscilações de humor, conflito com os pais. Por quê? Porque o cérebro começa a se desligar a dependência, ou seja, eu não sou mais um com meu pai e com minha mãe, agora eu sou uma pessoa só, mas eu não sei quem eu sou. Certo? Só que nesse período de transição existe outro luto, outra perda, que causa muita confusão, que é o luto pelo que a psicologia do desenvolvimento chama o luto, perdão, o luto pelo corpo infantil. Então, é nesse processo assim, eu não sei quem eu sou, só sei que eu não sou mais um com meu pai e com a minha mãe. Eu quero ser criança, eu não quero estar neste lugar. Vejo que os adolescentes começam a usar roupas muito frouxas, como se estivesse assim, se escondendo, não gostando daquelas mudanças. Eu quero ser criança, eu quero voltar para o meu corpo infantil. Sim. E existe uma estrutura psíquica chamada ego, que é muito conhecida popularmente, e que essa estrutura é responsável pela elaboração do luto. Só que uma pessoa que vive presa nos padrões de referência da sua criança interior possui um ego fragilizado. Então, o que é que acontece? O ego não tem força para elaborar esse luto, porque a criança fica andando em círculo. Eu quero reaver o que eu perdi. Eu quero reaver o que eu perdi. E na adolescência é quando surge o primeiro amor. O que é o primeiro amor? O primeiro amor fora daquele trisal, papai e mamãe. Sim. É quando toda a referência de amor que foi criada antes do Édipo, certo? Isso. Essa referência, não direcionada mais para pai e mãe, será direcionada para o outro, né? Que é o primeiro amor, a primeira paixão, é sentir tudo que se sentia antes do Édipo, mas agora não dentro de uma relação incestuosa com pai e mãe, mas direcionada ao outro. Sim. Por isso que existe a ação dos hormônios, também é uma preparação, né? A adolescência é uma fase de transição da infância para a fase adulta. Uma fase não só de transição, mas de preparação. Então, eu não me identifico mais com meus pais, eu não concordo mais com o que eles pensam, mas também eu não sei quem eu sou, né? Para ser aceito por um determinado grupo, eu vou lá me adequar, né? Tudo pensamento da criança, né? Vou buscar a aceitação do grupo, vou me adequar ao que eles querem que eu seja, mesmo havendo dentro de mim um conflito. Mas por quê? Qual é o padrão da criança? Acontece muito entre 1 e 3 anos. Quando a criança faz algo e os pais vibram, elogiam, ali ela compreende que qualquer coisa que ela faça que agrada aos pais, ela vai ser recompensada. Certo? Então, é daí que surge a busca por aceitação, a busca por validação. E isso se você segue para a vida adulta com este pensamento, vai entrar em relacionamento abusivo. Na busca de preencher esta falta, que a criança acredita que perdeu o amor do pai e o amor da mãe, porque é uma ilusão, isso não aconteceu, certo? Vai em busca do amor no outro, fazendo qualquer coisa. E vai aceitar qualquer coisa. E vai aceitar qualquer coisa. Então, assim, foram na infância 3 lutos, não é verdade? Sim. Entrando na adolescência,
com o pensamento ainda da criança, com as crenças ainda da criança. Porque vai se percorrer um caminho até a fase adulta, um caminho de transição, um caminho de preparação, mas também um caminho de conflito, um caminho de que eu não sei quem eu sou, né? Um caminho de que é como se você estivesse assim entre os seus pais que querem que você seja de uma forma e o grupo quer que você seja outro. Você está aqui no meio. Quem eu sou? Eu não sou isso aqui. Mas será que eu sou isso aqui? E você vai caminhando, né? Caminhando. E o que é que acontece? Na infância, para que a criança não surte, não perca a consciência, certo? Segundo Freud, o sistema psíquico possui mecanismos de defesa. Esses mecanismos de defesa atuam para manter o equilíbrio psíquico da criança. Quais são os mais comuns? A fantasia, certo? Ela se desliga do mundo, vai para o mundo da fantasia, onde lá tudo é lindo, maravilhoso, ela vive do jeito que ela quer. E ela controla, né? Isso. Quando ela vive no mundo da fantasia, ela nega a realidade, que é outro mecanismo de defesa, a negação, né? A fuga, a negação. E o que é que acontece? Esses problemas só poderão ser resolvidos na vida adulta. Primeiro porque na infância não se tem estrutura psíquica que um adulto tem para pensar, elaborar, refletir, buscar conhecimento. Só quando se torna adulto que se consegue fazer isso. Nem na adolescência. Você pode observar que o adolescente ele tem muitos comportamentos de rebeldia, de revolta. Ora, originado pelas ações dos hormônios sexuais, ora, por ser um sentimento mesmo interno dele, de estar vivendo aquilo que eu não queria viver, eu não pedi para viver, mas eu tenho que viver. Mas isso não significa que não se possa levar uma criança e um adolescente para fazer uma análise. Se a gente vê comportamentos inadequados, que eles estão em sofrimento, pode ajudar de uma certa maneira, concorda? Sim, com certeza. Existem psicanalistas que estudaram tanto crianças quanto adolescentes. Posso citar a Melanie Klein, posso citar a Ana Freud, posso citar a Winnicott, certo? Em relação, assim, como observar comportamentos na criança, a escola, com certeza, tem mais condição de apontar uma mudança comportamental do que um pai e uma mãe visualizar. Porque como a criança está em casa, ela está no seu ambiente seguro, ela pode se comportar em casa de uma forma e na escola de outra, ou até mesmo se comportar de forma agressiva ou se isolar. Mas a escola tem sim esse olhar, não só para a criança, mas para o adolescente também. E o que é que acontece? Esses sentimentos de que a minha vida não tem sentido podem surgir sim na adolescência. Podem surgir sim, vai depender muito do contexto familiar, da estrutura familiar, de como o adolescente se relaciona com os pais, de como o adolescente possui as relações sociais. Né? E o que é que eu posso contar da minha vivência? Que muitas das mulheres que atentaram contra a própria vida fizeram isso pela primeira vez na adolescência. Os números e os pais não sabiam. O que eu vi hoje no site do Setembro Amarelo mostram que é maior o número de jovens que tentaram suicídio do que adultos. Aqui no Brasil, pelo menos. Sim, sim. É de adolescente na casa dos 20 anos. Isso. E é isso que você falou, às vezes os pais nem sabem, né? Não sabem. É um problema. Não sabem porque geralmente eles tomam remédios e o organismo às vezes rejeita e se vomita, né? Rejeita e se vomita. É um ato involuntário, como se fosse um mecanismo de defesa do próprio organismo que possui uma consciência e uma inteligência.
mas os pais não sabem, não têm conhecimento. E realmente, quando eles conseguem efetivar a situação, o ato, aliás, ficam desolados em estado de choque. Tem alguns alertas para os pais, Giancarla, nesse sentido? Porque você falou que a escola, muitas vezes, é quem costuma ver mais rapidamente, né? Mas Sim, a escola consegue visualizar. vamos supor que não tenha, nesse caso, um alerta vindo da escola, ou os pais também não. Você teria algumas dicas para passar para as pessoas que estão aqui nos assistindo, ou para pessoas que vão nos assistir depois, de algumas situações que eles têm que ficar alertas para perceber isso? Veja só, Cláudia, geralmente o filho, ele não conversa e não se abre com o pai É. com medo do castigo, com medo da represália, com medo da repressão, do julgamento. Uhum. Então, a falta de diálogo dentro de casa, a falta de comunicação, sem contar, né, principalmente em ambientes disfuncionais. O que seriam disfuncionais? Ambientes com violência doméstica, ambientes com abusos psicoemocionais. Uhum. Então, assim, a família, o lar, deveria ser um lugar de segurança Sim. para os filhos, um lugar de segurança para as crianças. Né? E, infelizmente, hoje em dia, a criança, ela é, como é que se fala? Um ser vulnerável. Por isso que entramos no mundo na responsabilidade de um pai e de uma mãe. Uhum. Uhum. Então, assim, o que eu orientaria, né? Que os pais fortalecessem os vínculos afetivos com seus filhos, e tinha medo de como minha mãe reagiria. Sim, já que é um sentimento comum a todo adolescente. O medo é medo, na verdade, a palavra é essa. Medo de como o pai vai reagir, medo de como a mãe vai reagir, né? Se eles forem muito agressivos, se eles não tiverem conhecimento ao ponto de acolher, Uhum. de compreender o sentimento. Como eu falei no início da live, inicialmente eles sempre acham que é frescura, Uhum. que é besteira, que isto não acontece. Então, o que acontece? A criança ela vai se sentindo rejeitada, sentimentos de abandono, de desamparo. Nossa, isso causa uma dor emocional devastadora nessa criança. Devastadora nesta criança. Então, realmente é muito difícil, por mais que trabalhemos conscientização, Uhum. né? É uma escolha dos pais cuidarem dos próprios filhos. É uma responsabilidade deles. Mas Uhum. o que acontece hoje? Eles terceirizam a educação. Uhum. E o amor, ele constitui o ser humano desde o nascimento. Sem amor, o ser humano morre. Sim. Definha. O ser humano é um ser social. O que é um ser social? Eu vivo junto a outras pessoas. Inicialmente, meu núcleo familiar, meu pai, minha mãe, meus irmãos, meus tios, meus avós. Posteriormente, chega a escola, né? A entrada dos amigos. Depois vem o trabalho, né? Alguns têm igreja, então vou conhecendo outras pessoas. Vou me conhecendo Uhum. a partir do outro. Vou me construindo a partir daquilo que eu quero para a minha vida. Então, o ser humano precisa do outro, sim. Quanto mais o isolamento, maior é o adoecimento. Tá. Então essa já é um fator, né? Para Sim, observar, quando está muito recluso, muito afastado de tudo, ainda que seja uma característica do adolescente, tem que ter uma atenção maior para isso, né? Quando não tem amigos, enfim, quando não tem essa vida social, né? é. Olha, temos um testemunho aqui de alguém que está compartilhando o que eu estou falando. Uhum.
né? Não fui acolhida. Sempre que minha mãe descobria algo que eu tinha medo de contar, ela me batia. Isso se tornou um trauma imenso em minha vida. E o caminho, infelizmente, é o adoecimento, o sufocamento. Porque você vai sufocando e reprimindo o que você está sentindo. E o organismo, a partir do inconsciente, ele vai sinalizar através do sintoma de que algo está errado. Algo está errado. Olha para cá, tá, se está doendo aqui, olha para cá. Por isso que, em casos de adoecimento psíquico, dependendo do nível de adoecimento, inicialmente é interessante a busca por um psiquiatra, porque ele é a pessoa que tem condição de avaliar os teus sintomas e se estes sintomas se enquadrarem em algum transtorno, a partir da medicação, restaurar o equilíbrio psíquico. Para que um processo terapêutico, para que a pessoa tenha equilíbrio psíquico para lidar com essas dores. Sim. Porque se não tiver equilíbrio psíquico, o que pode acontecer? Surtar, dissociar, perder a consciência. Um surto, né? E realmente é inconsciente. Até a psicanálise, por ela tocar em algumas dores e feridas, dependendo do nível de adoecimento dessa pessoa, não é interessante fazer análise. Até que a pessoa esteja restaurada biologicamente, fisiologicamente, estabilizada, para poder assim, iniciar um processo de esvaziamento da dor, para que ela vá se fortalecendo. Porque quanto mais você reprime a dor, mais fragilizada você fica. Quanto mais fragilizada você fica, mais intenso os sintomas se tornam. Vai chegar ao ponto de que o remédio não vai mais fazer efeito. Porque ele é um paliativo para esse momento agudo, né? Como você colocou. Mas ele não resolve a causa. A causa é só... Não, ele não resolve, ele é sintomático. Isso. Então, as pessoas entenderam. Ele é sintomático. E para tratamento mesmo, tem que ser indo nas causas, né? Isso. Quando a causa é existencial, quando a causa é psíquica, apenas a psicologia pode ajudar. Mas apenas a psicologia. A causa, se ela for estudar mais a fundo. Porque ela não sabe se ela, a causa dela exatamente qual é, né? Quando a gente é adulto, a gente pode ter aquele, como você falou, o sufocamento, a dor, mas a gente não sabe exatamente qual que é a causa. Sim, né? sim. Pode ser uma coisa mais... que eu queria até que você falasse sobre isso também, dos estágios de luto, e entender que às vezes é uma coisa pontual. Ou porque a gente perdeu uma pessoa, então você está num luto, ou porque perdeu o emprego, alguma coisa fez aquilo, mas você vai sentir aquela dor num período e depois ela vai passar, ela não vai se tornar uma depressão, né? Agora, se a pessoa fica num padrão muito longo de dor, de tristeza, isso acaba virando uma depressão, certo? Pode vir a gerar o adoecimento. A depressão é o transtorno mais comum e entre as pessoas que atentam, as que cometem, 90% das pessoas que cometeram o suicídio sofriam de algum transtorno mental. Quais são os três maiores transtornos dentro dessa estatística? Primeiramente, depressão. Segundo, o transtorno bipolar. O terceiro, o transtorno de personalidade borderline. Certo? E o que é que acontece? A maioria das pessoas que conseguem efetivar o suicídio são homens. Aqueles que atentaram e não conseguiram efetivar, o maior índice são de mulheres. Mas o da efetivação do ato são homens. Porque eles não pedem ajuda. Eles têm mais dificuldade, é verdade. Isso. O psicanalista francês, Nazil, Juan David Nazil, ele falou, já citei até na outra live que fizemos, que a dor só existe sobre um fundo de amor. Que é a dor de amar.
Então, para compreender a depressão, veja só, ela pode sim ter uma causa primária lá na infância, a partir de como a criança vem internalizando, representando essas perdas, a perda do seu materno, né, a ruptura no Édipo, o luto pelo corpo infantil, né? Enquanto ela vive nesse processo de negação, de fuga da realidade, tentando reaver o objeto perdido, colocando qualquer pessoa ou objeto no lugar deste amor, quando se perder este objeto, seja um emprego, uma empresa, seja a morte de alguém que dava sentido à sua vida, ao perder este objeto, vai ficar perdido vai ficar vagando no labirinto da existência. Porque perdeu o que é como se fosse assim, o significado que você dá e o valor que você dá à sua vida. Se você relaciona isto a algo, quando você o perde, você perdeu a si mesmo. Então, se eu perdi a mim mesmo, se eu me sinto perdida, o sentimento de vazio toma de conta. Aí volta para aquele ciclo, vou tentar reaver o que eu perdi. Né? No caso da perda de morte, perder alguém que dava sentido à sua existência, a morte é algo que não pode ser restituído. Você não tem como reaver. Não tem. Se a morte levou alguém que você amava e que essa pessoa dava existência à sua vida, o que é que acontece? Aí, entra no processo de luto. Começa com o quê? Com a negação. Negando a perda. Não quero perder, não quero perder. E começa a negociar com si mesmo. Como reaver. Como reaver. No caso da morte, como não existe a possibilidade de reaver o que foi perdido, o desespero pode se instalar. Quando o desespero se instala, o que vem junto com ele? A desesperança e a falta de fé. Quando esses dois se instalam, você passa... o nível de angústia, de aflição, é desesperador. Porque eu não vejo saída, eu não vejo solução, eu não consigo resolver da forma que eu quero resolver. E eu não aceito a situação da forma como ela aconteceu. Aí o que é que acontece? A partir da tristeza, se mergulha numa tristeza, se essa tristeza se aprofundar, pode se evoluir sim para um quadro depressivo. Mas existe o quadro melancólico, certo? E existe o quadro depressivo. Só que quem pode distinguir esses dois seria um psicanalista ou um psicólogo, certo? A partir do que está descrito lá como psicopatologia. Então, a depressão, ela possui sintomas fisiológicos, emocionais e psíquicos. Então, a pessoa precisa passar por uma avaliação, ou por um psiquiatra ou por um psicólogo. Certo? Existe uma saída? Existe. Essa saída é a última fase do estágio de luto, que se chama aceitação. Aceitar a situação, aceitar a perda, não posso reaver. É como se a aceitação fosse uma porta que tira você do calabouço, onde você mesmo se aprisionou. Mas para que isto aconteça, precisa-se de um processo de busca, de conhecimento, principalmente. Porque se você está preso lá num ciclo repetitivo, vicioso, você não sai de lá sozinho, precisa de ajuda. Sim. Por isso que estamos aqui falando sobre esse tema, trazendo conhecimento para que seja luz, para que desperte a consciência e para que a pessoa visualize que ela está presa lá, num calabouço que ela mesma
se colocou. Ela está na escuridão. Recentemente, no artigo em que eu coloquei a perda da esperança, eu coloquei a foto de uma tela, de uma pintora, e ela ilustrava perfeitamente um calabouço. Calabouço é uma prisão no subterrâneo de um castelo, onde não entra luz solar, e a pessoa estava lá, encurvada, assim, num nível de desespero, de sofrimento, de angústia, de aflição muito grande. Mas que chegava uma segunda pessoa, trazendo uma lâmpada na mão, e aquela lâmpada era a chama da esperança. E eu acho Como se dissesse assim, existe uma saída, existe sim uma esperança, existe uma luz. E a chave que abre a porta deste calabouço é a aceitação. isso. Que a aceitação é o estágio final do processo de luto. Só que o que acontece? Como eu falei inicialmente, existe essa estrutura psíquica chamada ego, que ela é responsável pela reconstrução e reorganização da perda, no sentido assim de ressignificar a perda. Só que se esse ego for um ego frágil, ele não conseguirá elaborar. Não conseguirá elaborar este luto, ele ficará preso lá, no luto. Mas existe sim uma saída. Existe sim uma saída, existe um caminho a percorrer. E isso que eu acho que E a porta de saída é a aceitação. as pessoas entendam. E mesmo que a pessoa ainda não esteja nesse estágio, né, nesse ponto de aceitação, às vezes ela ainda não consegue aceitar o que ela está passando ou o que passou. Sim. Mas eu acho que o principal é entender que se ela procurar ajuda, ela vai conseguir ser levada a esse estágio de aceitação. Então, assim, que ninguém ache que para o seu caso não tem cura, que para o seu caso não tem jeito, porque isso não é verdade, né? E, enfim. Isso não é uma verdade absoluta nem irrevogável. Isso pode ser mudado, sim. É isso. E deixa eu ver que eu tinha... A partir da reconstrução Uhum. do próprio ser, tendo como ponto de partida a elaboração do luto, ou seja, olhar para esta dor e dar um novo significado a ela, a partir de um aprendizado. É isso. A dor que não conta-se a ninguém é o que desconta-se no mundo. Sim, pode-se direcionar toda a agressividade para o outro ou para si mesmo. Essa dor que não conta-se a ninguém, que se direciona para si mesmo, vem a partir da automutilação. Mas aqui tá colocando Vem a partir... no mundo, né? Porque o que a pessoa tá colocando é como se você descontasse nos outros. Sim. Aí são as pessoas que são autoritárias, que têm prazer em machucar. São pessoas agressivas, revoltadas, rebeldes. O outro é sempre culpado pela sua infelicidade, pela sua insatisfação. Culpam as pessoas, as empresas, o governo, o Estado. Todo mundo é culpado, menos você é responsável por si próprio. Mas a responsabilidade é sempre do outro, nunca de si mesmo. Mas é um caso também de que a pessoa tem depressão, quando ela tem esse comportamento. Ou não necessariamente, ela tem só uma questão a ser resolvida. Não necessariamente, vai depender do nível de adoecimento. Se ela possui sintomas que podem se enquadrar em sintomas depressivos de humor, transtornos de humor como bipolaridade. Foi o que você falou, tá? Então, um borderline... Pode sim ser, pode ser também um transtorno de personalidade, que é mais comum hoje, é o borderline. Tá. Né? Não precisa se ter aquela característica do depressivo melancólico que está em cima de uma cama, que não tem forças para se levantar, que não tem forças para viver, não tem ânimo, não tem coragem.
a vida não tem sentido. Então, para mim, tanto faz viver como não viver. E quando você perde o sentido da vida, né, existem outros sentimentos que vêm sendo construídos desde a infância, né? Se essa criança foi abandonada, desamparada ou rejeitada, né? Então ela não se sente amada, ela não se sente adequada, ela não se sente suficiente, Uhum. nunca para ninguém. Ela não se aceita, ela se autorrejeita. São muitos sentimentos, emoções, a percepção da criança, até você, porque assim, para poder compreender todos esses sentimentos e pensamentos, precisa se separar o ego criança Uhum. do ego adulto. E só um profissional, um psicanalista, tem condição de fazer isso. Um psicólogo especialista em psicanálise tem condição de visualizar isso no seu cliente, ou no seu paciente. Uhum. Sim, sim. E para aqueles casos que a gente falou agora há pouco, que a pessoa ainda está em negação, mas que ela claramente precisa de ajuda, como você aconselha a pessoa que está do lado, seja um pai, seja um marido, uma esposa, para que ela consiga levar? Porque se o outro não quer, aquilo que você falou, não adianta. Mas como que essa pessoa... Isso. Então, mas qual o seu... A mudança acontece de dentro para fora, né? Nós podemos estender a mão, mas ela é quem escolhe se ela quer ser ajudada ou não. O que é que acontece quando uma pessoa fica presa no luto? Hum. Porque, porque a dor se torna um afeto. O que é este afeto? É o único sentimento que me mantém ligado àquilo que eu perdi, ou à pessoa que eu perdi, ou ao objeto de amor que eu perdi. Faz sentido. Uhum. Então não quer perder o vínculo, Nossa. porque o vínculo é a única coisa que mantém esta pessoa ou este objeto vivo dentro dela, chamado apego. É como segurar uma faca. Uhum. Você está sangrando, porque você está segurando a faca, não quer soltar. Está sofrendo, mas não quer perder o vínculo. Sim. O caminho é conhecimento, compreender o que está sentindo, compreender as próprias dores, compreender as aflições. E à medida que for compreendendo, né, é como se, ao colocar os sentimentos para fora, ela vai se esvaziando da dor. E a consciência chega como uma luz. Mas é um processo, porque existe um outro fenômeno que a psicanálise chama de resistência. A pessoa pode resistir, por mais que for se esvaziando da dor, por mais que for desenvolvendo conhecimento. Ela precisa escolher, quando ela compreender que o que ela está segurando, que é ela mesma que está causando este sofrimento para ela. Sim. E que ela pode sim reaver a vida dela, se reconstruir de outra forma, num novo lugar, com uma outra pessoa. Ela pode sim encontrar alegria e bem-estar. E que a felicidade dela não estava apenas naquele momento, naquela circunstância, com aquela pessoa. Ela pode sim reconstruir. Sim. Ela pode recomeçar. Puxa, isso é tão, fica tão óbvio quando a gente escuta, né? A pessoa explicando dessa Sim, forma, né? E traz, assim, a gente tem aqui o roteirinho, a esperança e a fé, né? É que a gente sim, vê, sim. são tantos que estão sofrendo, a gente vê os números, vê as situações, e que a pessoa não consiga entender, não consiga dar esse passo tão importante. É isso que eu acho que é o mais aflitivo nisso, né, Giancarla? Sim, interessante. Ah, Não, desculpa. não, era isso. Pode falar. É interessante, Cláudia, que
vou pegar uma fala do Nasil, certo? Uhum. Ele fala que enquanto houver dor, e a dor é um grito, uma linguagem da alma, para que a pessoa ela se levante e vá lutar pela própria vida. Enquanto houver dor, Uhum. não haverá morte, haverá vida. Pelo contrário, haverá vida. Sim. É. É que às vezes é como você colocou, a pessoa, ela se automutila porque é uma maneira dela, ela prefere essa dor para abafar a outra, né? Tem isso da automutilação, não é? Sim, a automutilação para algumas pessoas é esvaziamento, como também é uma forma de se castigar. Uhum. É isso. Pra ela parar. Uma forma de se castigar, de se mutilar, se sente suja, se sente culpada, Hum, que isso também é uma visão da criança. também. Hum, E é tão sério e tão forte que quando você sente uma angústia, um medo, hum, quando você se sente inadequada, a emoção quando vem ela é tão forte que você entende que você é assim, desta forma. hum, Só que, na verdade, isto não é uma verdade. Isto não é uma verdade. hum, No processo psicanalítico, o que é que a partir quando o paciente ele se expressa, o psicanalista separa hum, este sentimento de quem é ele e trabalha isto fora. Mas ele só irá perceber e compreender isso depois que a dor sair. hum, Porque quando você está em contato com a dor, aquilo é uma verdade que você está vivendo. sim, E o sentimento é verdadeiro, sim. claro. Ele acontece, sim. Mas quando você se esvazia dele, quando você olha para a situação e compreende como foi que você assimilou aquilo, não mais sentindo aquela emoção, você percebe que você não era ela, Hum, porque você não está mais em contato com ela, é. porque ela não lhe define. Isso você usou essa agora, faz uma expressão, exatamente isso que eu acho que tem que ficar claro. Não lhe define. Isso é Não lhe define. isolamento, né? Quando você consegue se separar disso, você vira a chave. Você vira. Exatamente. Isso é muito forte. E é por isso que se precisa do conhecimento, porque conscientemente você não consegue fazer essa separação. Uhum. E se você não der vazão, lugar, abertura para que este sentimento, esta emoção venha, ela não vai sair nunca. Sim. Ela vai ficar lá, você vai continuar sentindo e compreendendo que você é daquela forma, se definindo, aceitando aquilo como uma verdade absoluta e não é. Não é. Exato. É. Foi um sentimento internalizado que provavelmente foi percebido pela criança. Por quê? Tudo que é percebido e representado na infância Hum. se torna uma crença, que a terapia cognitivo-comportamental chama de crença nuclear. Ou seja, é uma verdade absoluta. Aliás, perdão, é entendido Uhum. como uma verdade absoluta. É porque fica entranhado dentro de você, né? Você tirar aquilo, você é Isso, difícil, é. É aquilo que você trouxe no início da criança, dos lutos, das rupturas. Então, da maneira que aquilo ficou marcado e como ela ia agradar o pai ou a mãe, ou não, então ela vai estar sempre se sentindo inadequada, ou vai estar se sentindo suja, ou vai estar se sentindo. Ela ressignificar tudo isso não é simples, né? não, a criança não consegue fazer isso. Isso é internalizado na forma de estrutura, porque crenças são estruturas na personalidade. Ela acredita, a criança acredita que é aquilo mesmo que se percebeu, certo? Uhum. Só que, na maioria das vezes, a percepção da criança é distorcida. Não condiz com a verdade, é ilusória. Uhum. Porque na fase inicial de desenvolvimento da criança,
como a mãe é a base do mundo psíquico dela, e à medida que ela vai tendo as experiências, vai construindo este solo, só que este solo, a base deste solo é a fantasia, e deixa eu colar aqui, peraí. Pegue. E a sublimação. Quem fala isso é Melanie Klein. Eu vou ler a citação dela para não dizer que sou eu que estou falando. Olha, o simbolismo é a forma como a criança interpreta o mundo. Ela interpreta e o cérebro delas atribui símbolos, representações, certo? Então, o simbolismo se torna a base não só da fantasia e sublimação. O que é sublimação? É quando eu transfiro, desloco. O que é que acontece? A falta do amor, não é a falta, a perda do amor do pai e da mãe como objeto de amor, eu transfiro ou para o trabalho, para algo que me dê muita satisfação e prazer, Nossa, certo? Muita gente. Ou eu transfiro para o amor ou de um homem ou o amor de uma mulher. Sim. Certo? Isso é sublimação. Pegar o sentimento que está em você e colocar no outro, e pegar este outro e colocar na sua estrutura da personalidade. Certo? Então, no simbolismo, o simbolismo se torna a base não só da fantasia e sublimação, mas também da relação do indivíduo com o mundo externo e com a realidade. Ou seja, se torna crença, e a partir desta visão eu vou me relacionar com as pessoas e com o mundo. Nossa, e você pode... Então eu fico lá no modo operandi da criança. Isso daí é muito conhecido como imaturidade emocional. E aí tudo, né? Você vai refletir isso em todas as suas relações pessoais, profissionais, em tudo. Em tudo. Porque este amor que é construído na relação com pai e mãe, que Freud chamou de amor sexual, certo? É o que vai ser simbolizado, representado, vai se tornar uma referência de sentimento que você vai dar ao outro, ao cônjuge, certo? E o amor sexual, como Freud falou, é nesse intuito, não é o amor que se sente pela mãe quando se torna adulto, certo? Não é o amor que se tem pelos amigos, pelos irmãos. É um amor, o amor sexual é um amor que une desejo, paixão e prazer. É isso mesmo, tudo que é sentido pela criança, só que fica simbolizado, certo? De forma inconsciente. A criança não malicia como o adulto. Tem gente que ainda fica escandalizada com o que Freud falou. Mas isso vai se tornar uma referência de amor para você buscar o outro, para se relacionar com ele. E é este amor sexual, neste amor sexual que Jung fala, e Jung, o teórico, também psicanalista, psiquiatra, que ele fala que essa estrutura do amor sexual, o amor sexual está numa estrutura da alma chamada ânimos na mulher, certo? E é justamente isso, é fogo, é paixão, é combustível, é motivação. A coragem é uma força da alma. E ânimos é uma estrutura da alma. Então, é como se fosse uma moeda, o amor
sexual fosse uma moeda com duas faces, certo? Em uma face da moeda direcionada ao outro, ao prazer, à reprodução humana, ao gozo, ao amor, à paixão, ao fogo, né, que arde no corpo, ao desejo. E do outro lado, este mesmo fogo, que é combustível, motivador, para que você se levante e vá conquistar, construir o seu profissional. Estou falando em relação à mulher, certo? No caso, a estrutura do homem é outra. Segundo Jung, se chama ânima. Então, significa É ambíguo. que está ambíguo. Baixo, ela também está sem ânimo para buscar um trabalho, uma coisa. Isso, quando se diz assim, eu estou sem ânimo, sem forças, é essa estrutura da alma de que Jung fala. Eu estou sem fogo, sem paixão, não tenho combustível, sem motivação. Eu estou com amor sexual, com energia sexual, libido baixa, zerada na reserva. E realmente a pessoa que está, que foi diagnosticada com depressão, existem alterações químicas cerebrais e ela vai ter a libido baixa mesmo, sem ânimo, sem fogo, sem paixão, sem fôlego de vida. Mas existe sim uma esperança, existe uma saída, existe um processo, existe um caminho. Eu recebi uma palavra de uma moça, eu achei muito interessante, e ela saiu deste processo, né, ela desejou a morte, a vida dela perdeu o sentido, e ela me falou assim, que apenas aquelas pessoas que estiveram no abismo têm condição de resgatar quem está lá. E realmente eu não falo apenas da teoria, né? Eu já estive, né, na beira do abismo, eu conheço o caminho e eu posso afirmar que existe uma saída, sim. Existe um processo, existe um caminho de se esvaziar desta dor. Existe cura, sim, né? Existe um princípio da física quântica chamado dualidade. E para cada polo positivo existe o seu oposto negativo. Só que eles não são, eles são complementares, é como uma pilha. Ele faz parte ele compõe a mesma estrutura, polo positivo, polo negativo. Se existe a saúde, existe também a doença. Se existe a alegria, existe também a tristeza. Só que quem está neste momento com a vida sem sentido, desejando a morte, com pensamento suicida, ela está no polo negativo, ou seja, ela está lá na angústia, na tristeza, na aflição. Mas que para esses sentimentos existe o seu polo oposto. Se existe a doença, existe a saúde. Se tem saúde, existe cura. Se estar na tristeza, existe a alegria. E assim sucessivamente. É isso. Então existe sim uma saída. Só que o caminho não é para pular. A solução não está em pular, em desistir da própria vida, em se cortar, em se automutilar. É o caminho inverso, o caminho da aceitação, um caminho de voltar a si mesmo, para compreender essas dores, certo? Esse é um processo que a psicanálise e a psicologia, só a psicanálise e a psicologia, com as suas outras abordagens, tem condição de fazer isso. A psiquiatria, ela vai atuar como? Dependendo do nível de adoecimento, certo? Para quê? Através dos remédios, restaurar o equilíbrio psíquico e o equilíbrio corporal da pessoa que está desestabilizada. E a partir do diagnóstico dos sintomas, do comportamento, né, do transtorno, o psicólogo ou psicanalista ele tem condição sim de conduzir um processo terapêutico.
Isso é informação, é orientador, né, para o processo. Então, existe sim uma saída, existe uma solução, existe um caminho. Agora, o que realmente não existe é tentar reaver a perda. Hum, sim. A partir da visão da criança. Então, se você continuar insistindo neste pensamento, o desespero chegará, a desesperança, a fé, e você vai caminhando cada vez mais para a ponta Do bispo. do abismo. A solução é a aceitação Sim, da situação, a compreensão sim. e se reconstruir. Olhar para a dor, dar um novo significado a ela, não mais um significado que adoeça, Uhum. mas um significado que fortaleça. Isso. E voltar a sonhar para poder se reconstruir. Ai, que linda. E eu acho você tão didática, porque Que bom! porque o bacana disso tudo é que você faz com que a gente pense, como você explica cada passinho, como funciona desde, né, do que desde que você aprendeu quando você começou a estudar, a gente consegue fazer as conexões e pensar e colocando as coisinhas nas caixinhas, né? Eu acho isso muito interessante. Eu acho, Sim, inclusive, que isso a- a- o processo de cura. Eu nunca te falei isso, Giancarla, mas é uma verdade. Como você tem essa didática, acaba que o nosso processo acaba sendo mais rápido. Porque sim. a gente acaba enxergando muito mais rápido o fator que desencadeou aquilo, né? Então, é impressionante. É impressionante. Mas é a minha intenção, é intencional, Cláudia, porque veja só, quanto mais despertarmos o nível de consciência, quanto mais conhecimento, entendimento eu trouxer para a pessoa, porque veja só, o já, que bom já que você está compreendendo o que eu estou falando e aplicando na sua vida. Existem pessoas que escutam e ou fazem ouvidos mocos, né? Ou se fazem de doida, né? Como quem diz, ou realmente não conseguem ou não querem fazer isso. Então, veja só, a minha intenção é esta mesma, Hum, certo? uhum, Porque o cérebro, ele é programado para a verdade. olha. Então, quando eu trago um conhecimento que quando você aplica a sua vida, você dá aquele estalo assim, Hum. o cérebro já, você compreendeu, o cérebro disse, é verdade. Aí ele fala, vamos lá. É verdade, então vamos resolver. É isso. É isso mesmo, é engraçado. É, É muito maluco. E dá aquele. é desta forma. Quando você sente um alívio, o cérebro diz, é verdade. Então, esvaziamento. Exato. Você vai esvaziando daquela dor. Quanto mais você se esvazia dessa dor, mais você vai ter condição de olhar para ela de uma outra forma. Porque enquanto você estiver em contato com ela, você olha para ela só a partir daquilo que você está sentindo. Uhum. E aquilo é uma verdade absoluta. É sentir, compreender, interpretar como se fosse uma verdade absoluta. E que você fica tentando reconquistar aquilo que você explicou, né? Agora há pouco. Você fica tendo Isso. criança que perdeu o brinquedo. Reaver. Isso. Quando você. Preso num ciclo lá, repetitivo, É, repetitivo. você olha, E não sai nunca de lá. e aquilo não te diz respeito mais, né? Quando você entende. Você olha com distanciamento. É aí, ó, Cafa. O Isso. famoso clique, é isso. Sabe o que acontece? Olha lá, o que que é? Deixa eu ver aqui o que é que ela está falando. Eu quero mudança em minha vida, estou em busca de todo o conhecimento que precisa. Você vai conseguir, minha linda. Vamos caminhar juntas Quem é que tá falando? no seu processo. Uhum. O nome dela é Jaxilane. Essa mulher é maravilhosa, Jaque. Ela já me ajudou e foi um processo muito rápido, porque é isso que eu tô falando. Comecei a fazer um trabalho com ela e rapidamente eu entendi
tantas coisas, que foi muito rápido no meu caso. Então, não vai ser assim para todo mundo, cada um tem um processo, né? Sim, cada um tem seu processo. Mas eu posso dizer que ele é possível, né? É aquilo Sim. que a Giancarla também falou. Quem esteve lá sabe o que é, né? Quem passou por Uhum. essas dores. Eu acho que, inclusive, hoje em dia, muitas pessoas passam, mas elas não falam. Aí que está o problema, talvez. Eu acho que quando a gente também consegue Sim. falar, eu estou com essa dor, é a hora que você vai tratá-la, é a hora que você vai buscar a resposta para aquilo, e isso é importante. Isso, que bonitinha, Uhum. ela é incrível mesmo. Obrigada. Mas mas acho que é isso, assim, não sei vocês que estão assistindo aqui, mas no meu caso, se pudesse dizer para quem tá sofrendo agora, é entender realmente que você precisa dar o primeiro passo. E esse processo vai ser só seu, se vai ser demorado ou não, mas você tem que fazer isso. E confessar para você mesmo, não, eu preciso de ajuda. E aí tudo começa a mudar. Sim. Começa a mudar. O que acontece é que quando nós partimos do entendimento de que nós, como seres humanos, estamos aqui sendo construídos a partir de um processo evolutivo. Neste processo evolutivo, precisamos ser desenvolvidos, né? Se observarmos a fisiologia do corpo humano, você pode ver que desde que nascemos, nós vamos crescendo, crescendo. Isso é desenvolvimento. O desenvolvimento não acontece apenas com ossos, com os órgãos, né? Com o nível de amadurecimento cerebral. Porque a nossa mente, as emoções, né? Os processos psicológicos básicos estão todos no cérebro. Sim. Sensação, percepção. Os órgãos, os órgãos de sensação, que são o quê? Visão, audição, tato, paladar. Existem áreas no cérebro que interpretam o que os nossos órgãos veem. Então, é como se o cérebro fosse a caixa de máquinas dessa grande estrutura do corpo humano. Só que nós vamos, é cíclico, certo? É como as estações do ano. Existe um outro teórico chamado Erik Erikson, que ele divide os ciclos de vida do ser humano em 8 estágios, se não me engano. E ele vai separando, ele vai com Freud até a adolescência, e depois ele acrescenta outros estágios, de 20 aos 40, depois de 40 aos 60, depois dos 70, né? E nestes estágios, ele mostra os sentimentos, os desafios que cada pessoa vai encontrar durante esta fase da vida. Então, andar Obrigada, Jaque. Andar na estrada da vida é se construir, se desconstruir e se reconstruir. É como morrer, ser destruída e nascer de novo. Isso. Estou falando do ponto de vista psicológico, do ponto de vista de personalidade. O que eu posso dizer? Eu não sou a mesma pessoa que eu era em janeiro. Eu não sou a mesma pessoa de 4 anos atrás. Porque o ser humano, ele é o único que possui capacidade adaptativa. Ele vai se adaptando ao mundo conforme ele vai mudando. Você vai mudando e se transformando também. Então, se compreendermos isso, entenderemos que passaremos por processos de perdas, de rupturas. Umas serão violentas, outras não. Umas destruirão estruturas em nós. Mas essa destruição não é para a nossa morte. Pelo contrário, é para nós nos reconstruirmos. E quando nos reconstruirmos, nos fortalecemos. Isso. É como, assim, as estruturas da personalidade da criança é como um castelo edificado na areia.
ela é facilmente derrubada. Só que elas não serão derrubadas todas de uma vez, não, senão você surta. Uhum. Você perde a consciência, você perde a identidade, você não sabe quem é. E por isso que os estágios de desenvolvimento, nós vamos caminhando, é como as estações de um ano, nós estamos encerrando o inverno. O inverno pode significar o quê? Opressão, medo, nuvens escuras, tempestades. Mas antes do inverno, qual era a estação? Era o outono. O que foi que houve no outono? O cair das folhas. Mas as raízes foram... Quando as folhas caem, as raízes são fortalecidas. Deixa eu verificar aqui. Quando o silêncio te faz refém, a dor fica presa no peito. Por isso temos a somatização que poderá atingir a estrutura emocional. Sim. Exatamente. Quem foi que comentou? Está abreviado o nome. Está abreviado. Carla? Carla. Isso. A parte física vai ser refletida, assim, não é que vai ser refletida, né? Vai ser o lugar em que o inconsciente vai manifestar para dizer, olha para cá, porque tem algo errado. Uhum. Você precisa prestar atenção aqui. Então, o que é que acontece? Nós precisaremos, durante os ciclos da vida, passar por perdas e rupturas. Mas essas perdas e rupturas não é para a nossa morte, não é para nos destruir. Pelo contrário, é o cair das folhas. O cair das folhas no outono fortalece a raiz da árvore. É para fortalecimento das raízes. O inverno pode soar como tenebroso, amedrontador por conta das chuvas. Mas é uma preparação também. É como se fosse um momento, a psicanálise chama de catarse, de colocar a dor para fora. Uhum. Para que a primavera chegue. O que é a primavera? É o florescer. É isso. Renascer. É um renascer. Exatamente. E também uma preparação para o verão, que é o tempo do fruto. Uhum. É o verão, o vigor, o fôlego de vida. É a pessoa que está Podemos... no sofrimento, né? Que seria o inverno da vida dela, esse sofrimento. Pode até pensar da maneira que você colocou, né? Que vai mudar a estação, que virá a primavera, que... Sim. E é isso. Tem que pensar dessa forma. Enquanto houver sol, enquanto houver vida, há uma chance, há uma possibilidade. Você pode se reconstruir. Isso. Sim, você pode recomeçar. Você pode dar um significado à sua vida, mesmo que neste momento você tenha perdido e ela não tenha nenhum sentido. Isso. Você pode ter atrelado o significado da sua vida a alguém ou a um objeto, um trabalho, algo que tinha muito valor para você. E ao perder, você foi destruída, perdeu a si mesmo, perdeu a sua identidade. Você pode sim recomeçar, se reconstruir. É interessante, vou fazer uma analogia. Existe, gosto muito de analogia. Eu acho que gera muita reflexão. Eu toco delicadamente e gero reflexão. Há poucos dias entrou uma série chamada Sandman na Netflix, que é O Senhor dos Sonhos, o mestre do inconsciente. E interessante que lá não estão apenas os sonhos, estão os pesadelos também. E algo que eu não havia... É muito psicanalítico essa série, é muito interessante. Quem tiver condição de assistir, assista. Só que ele coloca o pesadelo não para que a pessoa seja aprisionada no medo, mas que ela olhe para aquele medo e o enfrente e o resolva. Isso. É isso. E ele mostra, ele é o sonhar, ele chama sonhar. E o sonhar é como se fosse um mundo da fantasia mesmo. O que ele pensa, ele cria. Então,
Ele criou um castelo, um lugar muito lindo, verde, arborizado. E por ele ter sido aprisionado, o sonhar foi destruído. Olha que interessante. Então, a capacidade do ser humano de sonhar se perde ou se destrói quando o ser humano é aprisionado mentalmente. Uhum. Quando ele está preso lá. Mas quando ele foi liberto, que ele voltou, ele falou assim: eu vou reconstruir o sonhar. Só que ele ainda não havia percebido algo que ele só vê no final da série. Ele reconstruiu o sonhar a partir das crenças antigas. Eu também amei, Jaque. Amei demais essa série. Mas E você não pode, não é que não pode. Se você recomeçar e reconstruir a partir daquilo que já foi destruído, então, só existe um caminho, a destruição novamente. isso, é. Uhum. É, porque você vai errar. Só que ele só vê isso no final da série. Ele só vê isso no final da série. Que ele vai reconstruir, mas não mais da forma como ele via antes. Ele passa a dar oportunidades, dar segundas chances às pessoas que cometeram erro contra ele. Ele não é mais inquisidor. Ah, então ele evoluiu. Sim. Ele evoluiu. Então, para sair lá do abismo e para recomeçar, para se reconstruir, precisa-se sim ressignificar, ou seja, olhar de outra forma para as crenças que te levaram para um caminho que te aprisionaram. Você precisa se libertar delas. Precisa, chama de ressignificar, porque crenças nucleares, elas não são deletadas, elas são reeditadas. Ou seja, quando você dá um novo significado a ela, você consegue se reconstruir. É muito interessante essa série. Ai, que legal. É muito interessante. E para se reconstruir, para recomeçar, precisa se olhar para a dor e para as crenças. Não mais sentindo a dor, porque se você. Primeiro, porque você vai estar muito fragilizado. Segundo, porque o que foi compreendido, internalizado como emoção e sentimento é sentido como verdade. Você acredita que você é aquilo. Enquanto você não colocar ela para fora, você não vai conseguir vê-la de forma diferente. Respirei fundo. Não, mas é verdade. E aí você que a criança não cura, que a gente só vai curar aquilo tudo na vida adulta. E é a mesma coisa, Isso. a criança não, ela não consegue deixar de acreditar que os monstros são de mentira, tudo isso, os medos são reais para ela. Sim, sim. Né? E ela só vai curar isso quando acontece Exatamente. mesmo, que ela vê, não, aquilo não era. Então tem coisas que é isso. Isso foi só um exemplo, né? Isso. Porque tem coisas muito mais profundas. Mas Sim. eu acho que isso que tem que todo mundo entender, que é possível. Que hoje esse lugar de dor, ele é só passageiro, é momentâneo, por pior que pareça, né? Por mais que doa, e que por mais que agora pareça que não tem fim, que não tem solução, não é essa a verdade. Essa é uma ilusão de como se você fosse uma criança com medo dentro do quarto. E às vezes tudo que você precisa fazer é dar um passo, acender a luz e ver que aquilo que você achava que era um monstro é um amontoado de roupa que está ali. Só. Mas você precisa levantar e acender a luz. E o que é isso na vida? Isso. É buscar ajuda de quem pode te ajudar. Né? Então. Isso. Buscar conhecimento. Exato. Buscar ajuda profissional. Ficar ali a psicóloga no cantinho não vai ajudar. Pelo contrário, você vai cada vez mais para o abismo, né? Então, acho que essa mensagem é isso. A gente não pode ter vergonha de falar que achando que está interferindo na vida de alguém. Se a gente vê
encontrar alguém que está indo para esse abismo, a gente gosta dessa pessoa, independente também se gosta ou não. Acho que é o papel de todos nós é falar, olha, busca ajuda. Sai desse lugar de sofrimento. Sim, Você não precisa ficar nesse lugar de sofrimento. Ninguém precisa. Ele não nos pertence, né? E sim. eu acho que você colocou isso tudo com muita, como eu falei lá atrás, de uma forma muito didática, que dê pra gente perceber que sim, é possível. É possível, né? É verdade. Interessante. Só citando um exemplo de uma pessoa que não foi engolida pelo luto e que eu acredito que se reconstruiu, se fortaleceu a partir da calamidade que viveu, Hum, foi a mãe da Isabela Nardoni, hum, porque ela teve a filha assassinada pelo pai. E aquela perda ali foi muito brutal, chocou a sociedade. Pessoas que não tinham nenhum vínculo afetivo nem amoroso com a mãe, mas que sentiu a dor da perda dela. sim. E ela conseguiu não, como é que eu digo assim, ser engolida Uhum. por essa perda brutal. Ela se fortaleceu. Ela precisa ser estudada. Ela precisa ser estudada. E ela reconstruiu, recomeçou, casou novamente, Teve uma filha? se não me engano, já tem uma filha. Tem. Então, realmente, ela ressignificou a dor dela. Ela não deixou a dor destruí-la. Não é. Destruí-la não, consumi-la. E se consumisse, acabaria por destruir. Porque aí ela ia entrar Sim, num processo muito pesado, né, de autodestruição. Mas é um bom sim. exemplo, é um bom exemplo, sim. Ainda mais porque tinha, o Brasil todo sabia, né? E aí, toda a carga daquela energia, né? Muitas pessoas falando, né? Sim, a imprensa, todo mundo falando. É bem pesado, é bem pesado. Mas é isso que você. Foi muito forte que aconteceu. Né? Mas E chocante, né? coloca suas considerações aí, fala de como você ajuda, assim, o pessoal já viu, mas como você pode ser achada, como, enfim, faz o seu encerramento aí, as palavras. Veja só, a minha área de atuação hoje são com mulheres, certo? Que perderam o sentido da vida, que já atentaram contra a própria vida, que possuem pensamentos suicidas, desejo de morrer, né? E que se automutilam, né? O que eu posso falar é que há uma saída, há uma solução, há um caminho a percorrer. Há uma luz no fim do túnel, uma boia arremessada, uma mão estendida, uma escada, certo? Isto não é o fim. E a psicanálise, ela é uma ferramenta como é que eu posso dizer? É uma das abordagens da psicologia e eu acredito que uma das mais eficazes para tratar esta dor, no caso, não tratar a dor, perdão, esvaziar esta dor, Uhum. conhecê-la, né? Elaborá-la, dar um novo significado e se reconstruir. A psicanálise, ela é muito eficaz, Uhum. né? Ela é bastante resolutiva, como você mesmo já colocou. Sim. Então, eu me coloco à disposição, tanto o atendimento é tanto do ponto de vista individual, quanto também do coletivo. Eu estou iniciando um trabalho com um grupo de mulheres, certo? Que possuem sentimentos, comportamentos e pensamentos comuns, Uhum. né? E a partir, utilizando do processo, utilizando da psicanálise, a partir do processo que eu percorri Uhum. e que me tirou daquele lugar, me tirou lá do abismo, né? Retirar essas mulheres, fazer o caminho de volta, fazer o caminho de saída em direção à luz, porque há uma saída, sim, há uma solução.
eu posso dizer que, posso afirmar que a plenitude, ela existe sim, certo? Que a felicidade é possível sim, Uhum. que a saúde também é possível sim, o bem-estar, a alegria. Não é normal viver na dor, no sofrimento, viver amedrontada, aterrorizada, atormentada. Isso não é normal. Viver na dependência de remédios, sem dormir, viver em estado de alerta, viver melancólico, desejando a morte todos os dias. Isso não é normal nem natural, porque o ser humano, dentro do seu ser, do seu cerne, né, nós temos a nossa alma que grita por vida. É isso mesmo. É isso mesmo. E eu estou aqui com a mão estendida para aqueles que querem sair deste lugar. É. E fala como é que eles te encontram, os seus contatos. Ela tem um perfil dela lá na Engaging, onde ela pode ser acionada, mas ela também tem o próprio Instagram. Deixa para eles, se bem que eles estão. Não sei se eles conseguem ver direitinho o seu perfil, mas fala. Depois a gente pode deixar tudo também aqui na live. Sim. Vocês podem me contactar pelo meu perfil no Instagram, é psi.giancarla.costa. Lá tem um link. Nesse link você pode falar comigo diretamente pelo WhatsApp ou pelo direct também. Geralmente eu faço o que eu chamo de acolhida. Quando uma pessoa me procura em busca de ajuda, eu faço uma acolhida, eu faço uma escuta preliminar. Muita gente chama de pré-consulta. Essa consulta é gratuita, ninguém paga nada. E a partir daí eu preciso verificar se a demanda que a pessoa está trazendo é atendida pela psicanálise. Aí, se for, eu explico como se dá o processo, certo? Falo em valores e a gente faz o agendamento. Os meus atendimentos, eles são online, certo? A abrangência é todo o Brasil. Isso. Eu estou em João Pessoa, na Paraíba, mas os meus atendimentos são 100% online. Só se realmente existir alguma urgência, alguma demanda de urgência aqui na cidade, aí eu posso atendê-la. Falar também para o pessoal. Obrigada. Ela escreve textos belíssimos que ajudam muito, que nos tocam muito a alma. Geralmente ela publica lá no blog da Engaging toda quarta-feira, só se é uma eventualidade, uma semana ou outra, mas geralmente eu acho que também é uma maneira da gente, lendo os textos dela, começar a entender um pouco do processo, do que a gente passa, e é isso. E o próximo passo é isso, a gente é se cuidar. Peço a vocês também, primeiro agradeço a presença de todos, e que vocês compartilhem a live, ela vai ficar hoje aqui ainda na Engaging, depois eu vou colocar no canal do YouTube, mas que mandem para as pessoas que vocês sabem que precisam dessa ajuda, porque às vezes isso pode salvar uma vida, né? Às vezes a gente acha Sim. que pode salvar uma vida. E é isso, agradecer muito a todos, principalmente a Giancarla, que tem esse coração enorme, essa maneira que sabe falar com a gente e que ajuda muito. Obrigada, Giancarla, obrigada a todas vocês pelas palavras, pela participação. Agradeço muito. Eu que agradeço. E vamos juntos. Sim, eu queria assim, só se você me permitir, Claro. Segunda-feira da semana que vem, eu vou participar de uma live, o tema é o desejo de morrer, né? Quando a angústia se torne insuportável. Dia 19, às 8 horas. E no dia 28 de setembro, eu vou falar sobre... eu vou estar com um psicólogo e professor muito querido para falar sobre os aspectos biológicos e psicopatológicos da depressão. Agora, nesta live, sim, nós falaremos sobre sintomas, o adoecimento, não mais na perspectiva existencial, que foi o que tratamos hoje aqui. Sim. Não, muito bacana, pessoal. Sigam também, né? Depois, já perguntando ali do link também, a gente vai colocar ali onde a gente teve a live, ali no feed, o link. E também a Giancarla, depois, nos próximos dias, ela pode, ou agora mesmo, ela já pode deixar ali o
o endereço de onde serão as próximas lives, Giancarla, para que eles possam saber. Você comenta lá com tudo bonitinho. Tá no meu perfil. Inclusive, eu fixei as 3 lives lá. A de hoje e as 2 para frente. Estão fixadas lá no meu perfil. Deixa eu digitar aqui, que é É para. isso. Opa, só um momento. Que já ajuda bastante, né? É isso. Pronto. Tá lá, tá fixada lá no perfil. Isso. Então são que As informações. datas? Na próxima segunda e na outra segunda, é isso? Próxima segunda, às 8 horas. Desejo de morrer, quando a angústia se torna insuportável. E no dia 28 de setembro. Agora, essa do dia 28 vai ser às 4 horas da tarde, por conta da disponibilidade do professor. Mas eu vou compartilhar no YouTube, né? Deixo tanto no perfil do Instagram como também carrego lá no YouTube, para quem não puder assistir. Depois a gente pode fazer também, Giancarlo, é colocar os links, tudo bonitinho, na próxima newsletter da Engage. É que nem todo mundo aqui recebe, tem que se cadastrar lá para receber. Mas quem tiver interesse, a gente sempre coloca depois isso no LinkedIn, nas redes, a gente pode passar bonitinho, né? Os links das lives. Mas é isso, pessoal. Agradeço muito mesmo a presença e a sua presença, realmente, Giancarla. Obrigada mesmo. Eu que agradeço, Cláudia. É sempre muito bom. Gosto demais de fazer lives com você, porque mesmo não sendo da área, você compreende o conteúdo, é sensível, né, à dor do outro, é empática, né? Isso é muito importante. Não fica uma coisa assim, como se fosse uma entrevista fria de uma pessoa que não tem conhecimento. Querida, né? Muito querida. Fica mais didático. Tá bom, querida. Fica com Deus, então, todos vocês. Um beijo grande no coração. E eu vou deixar aqui agora. Muito obrigada. Obrigada a vocês. Tchau.